A chuva não dá trégua e já causa estragos em Santa Catarina. Cidades do Grande Oeste enfrentam alagamentos e deslizamentos por conta da enxurrada que atinge a região. O Mercado Público de Florianópolis passa por mais uma vistoria do Ministério Público de Santa Catarina. Obras de combate ao incêndio continuam sem avanços e a situação pode se agravar. Se as obras não tiverem sido concluídas até dia 4 de novembro, nós pediremos a interdição de todo o complexo do Mercado Público. Bolsonaro volta a Santa Catarina para reunião com os prefeitos. A gente traz informações ao vivo sobre a visita do presidente. Hoje, pela manhã, a Polícia Federal deflagrou mais uma operação no combate à lavagem de dinheiro no estado. Tem ainda as condições do tempo com alerta da Defesa Civil e muito mais. Eu sou Graziane Biali e este é o SC Acontece, que começa agora para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. A chuva que caiu no estado já prejudica muitas pessoas em diversas regiões. Há registros de estragos no Alto Vale até o sul catarinense, mas as cidades mais atingidas ficam no oeste. Em Ipuaçu, as fortes chuvas causaram alagamentos na cidade e no interior do município. Alguns deslizamentos de terra nas margens da rodovia deixam os motoristas em alerta. Na SC 451, estrada que liga Ipuaçu a Belar do Luz, o rio transbordou sobre a ponte. A Defesa Civil Municipal segue monitorando e acompanhando os fatos. Na cidade de Galvão, o rio transbordou com tanta chuva e alagou ruas e localidades. Em São Domingos, até às 6 da manhã de hoje, já tinha chovido mais de 200 milímetros. Com o transbordo dos rios, algumas pontes ficaram interditadas. As equipes da Defesa Civil e Secretaria de Obras e Agricultura trabalham no monitoramento e retirada de moradores de casas mais próximas aos rios. Na cidade de Ponte Serrada, mais alagamentos. As comunidades estão em alerta. A água é tanta que invadiu as pistas das rodovias. Em Ouro Verde, o pasto está debaixo d'água. Além dos alagamentos e deslizamentos, quedas de árvores interrompem o trânsito. Na cidade de São Lourenço do Oeste, a estrada virou um rio. A força da água impressiona. Casas ficaram ilhadas porque a água toma conta. O rio São Lourenço está bem acima do nível, deixando a cidade em alerta. Em Abelar do Luz, a chuva não deu trégua e o rio subiu ao ponto de invadir as estradas. Hoje pela manhã, já tinha chovido mais de 170 milímetros por lá. Pois é, essa chuva que cai desde ontem em Santa Catarina começa a preocupar então o oeste do estado, como nós mostramos. Aulas foram suspensas e a situação deixa os moradores de lá em alerta. Por isso a gente vai para lá justamente para conversar agora com o jornalista Ricardo Souza, que está em Chapecó. E assim, ele vai contar para a gente então como é que está a situação por lá. Boa tarde, Ricardo. Você que está aí, né, em contato com todas essas cidades na região, conta para a gente como está a situação dessa chuva toda aí no oeste. Bem-vindo. Tá certo. Boa tarde, Graziela. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo SC Acontece. Olha só, essa parte de chuva, então, né, que iniciou desde a noite do último domingo, então, dia 9, e ainda não cessou, né? Está bastante preocupante, uma situação bem crítica aqui no oeste de Santa Catarina, né? Está trazendo, então, diversos problemas, né, aqui para os moradores do oeste. Um balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros e também pela Defesa Civil na madrugada, então, desta terça-feira, né, a região de São Domingos, aqui no oeste de Santa Catarina, pertinho aqui de Chapecó, né, foi a cidade mais afetada, então, pela chuva, né. Um fluente acabou, então, atravessou, né, a calha de um rio e acabou, então, invadindo uma casa, deixando uma família desabrigada, né. Ontem também foi divulgado, Grazi, uma nota que ao menos 14 cidades aqui do oeste, né, foram afetadas, então, por essa chuva, né, que não deu trégua, então, e infelizmente ela deve ela deve, então, persistir até sexta-feira, né? É verdade, Ricardo. E essa questão das aulas, né, prejudica, claro, porque também é arriscado para as crianças saírem de casa e ir para lá. Então a gente teve também suspensão das aulas por aí? Exatamente, Grazi. Na cidade de Passos Maia, por exemplo, né, que é aqui no meio oeste catarinense, a Secretaria de Educação, né, informou então que nesta terça-feira, né, dia 11, e amanhã, então dia 12, quarta-feira, as aulas da rede municipal e estadual
foram suspensas, né? Além disso, o atendimento nas creches manterá o transporte normal, né? E, no caso, na cidade. Já no interior, então, as crianças, enfim, creches que devem utilizar o transporte coletivo foram suspensas, né? Entre esta terça-feira e amanhã, quarta-feira também. Já em São Lourenço do Oeste, Grazi, olha só, foi registrado um deslizamento, né, de terra que acabou fechando uma pista completa. Que acabou fechando então, essa pista, né, em ambos os sentidos. Enfim, uma situação bem criticada por aqui, Grazi, fazia um pouco de tempo, né, que não acontecia mais esses registros de chuva e de ter essas enxurradas, né, de todas essas ocorrências, né, aqui no oeste catarinense, Grazi. É verdade, né? A gente lembra porque o nosso oeste, né? Eu sou daí também nessa região e a gente tem muitos rios na região, né? E por conta disso os rios acabam enchendo e aí alagam as cidades, causa muito deslizamento, desmoronamento, porque também tem muitas montanhas, muitos morros nessa região. Então toda a atenção com certeza é muito importante. A Defesa Civil de cada município também está à disposição. Obrigada, viu, Ricardo, pelas informações, tá? Imagina, eu agradeço. Até mais. Pois é, gente, então é importante, sim, ficar atento, né? Principalmente quem mora nessa região. E daqui a pouquinho a gente fala mais sobre chuva, que a gente vai trazer também um alerta da Defesa Civil. Agora vamos mudar de assunto, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, está em Santa Catarina. Ele desembarcou hoje pela manhã para um encontro com os prefeitos do estado em Balneário Camboriú. E é para lá que a gente vai para conversar com a repórter Júlia Matos, que está lá acompanhando toda essa visita. E a gente vai, então, entrar ao vivo, Júlia. Você que está aí em Balneário Camboriú, conta pra gente como é que está a movimentação por aí. Boa tarde. Olá, Grazi, boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Antes de eu falar mais um pouquinho das informações, eu vou mostrar que está tendo buzinaço aqui, olha só. O pessoal parou agora, estão passando alguns caminhões por aqui também. E agora, esse evento, na verdade, ele foi organizado pelo ex-secretário nacional Jorge Seife, né, que agora é senador eleito. Aqui em Santa Catarina, por volta das 9h20 da manhã, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro chegou então aqui no aeroporto de Navegantes e veio para Balneário Camboriú para esse encontro de prefeitos com Bolsonaro. Esse encontro, ele faz parte, na verdade, de uma série de ações que estão acontecendo em vários outros estados brasileiros em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Aqui, Balneário Camboriú é a base eleitoral de Jorge Seife, né, senador eleito, que fez essa chamada do Bolsonaro para cá. E Santa Catarina é um dos estados que mais mostrou apoio ao presidente, né? Então faz parte, faz sentido que agora eles se reúnam nesse período antes do segundo turno para poder fortalecer as votações, né? Durante o encontro, Jorginho Melo, que é candidato ao governo do estado, falou junto com a vice Marilisa, a deputada estadual eleita agora também, Ana Campanholo, falou um pouco. O Jorge Seife também teve uma fala, todos eles buscando essa troca de votos, né? Essa virada de votos. Eles falaram muito sobre isso, sobre o pessoal que tem apoiado o Jair Bolsonaro, utilizar esse período antes do segundo turno para poder fazer essa virada, chamar o pessoal que está em branco ou que vai votar em nulo. Então falou muito sobre isso, sobre a virada de votos. Jair Bolsonaro também reafirmou algumas propostas, principalmente em apoio à família e à religião. Santa Catarina, lembrando, teve mais de 60% dos votos para o Jair Bolsonaro durante esse primeiro turno, né? Ele venceu em 263 dos 295 municípios aqui de Santa Catarina, então ele provavelmente vai utilizar esse período bastante aqui. A gente vai voltar daqui a pouquinho com mais informações, viu, Grazi? Obrigada, Júlia. A gente percebe realmente uma grande movimentação aí, né? E daqui a pouquinho, então, a gente volta com a Júlia em Balneário Camboriú para trazer mais detalhes sobre a visita do presidente. E vamos, então, agora a mais um capítulo da novela do Mercado Público de Florianópolis. Hoje, o Ministério Público de Santa Catarina realizou mais uma vistoria para conferir se as manutenções solicitadas foram atendidas. E, para surpresa, não tivemos avanços. Mesmo com o prazo do alvará temporário do Corpo de Bombeiros vencido, o Mercado Público de Florianópolis continua funcionando. A preocupação do Ministério Público de Santa Catarina com a estrutura é se ela oferece segurança para quem passa por ali e principalmente para quem trabalha no local. Hoje foi dia de mais uma visita às obras que já duram mais de um ano. O Ministério Público solicitou que a Prefeitura faça melhorias no sistema de prevenção de incêndio. Uma empresa foi contratada para trocar as mangueiras, hidrantes e irrigadores de combate a incêndio. No meio da obra, descobriram que as tubulações subterrâneas que levavam a água para o sistema estavam corroídas e não tinham a pressurização necessária, ou seja, a água não saía com força.
Tudo isso deveria estar pronto no mês passado, último prazo do Ministério Público, mas não está. A empresa alega que a demora está na burocracia, o que preocupa ainda mais o Ministério Público. Há um problema da falta de pressurização, que isso já é histórico, né? Ou seja, nós não temos aqui hidrantes, né, que estejam em perfeito funcionamento. Então, no caso de incêndio hoje, afora a questão dos carros, né, dos bombeiros, nós não teríamos água aqui para poder debelar o fogo, o que é muito preocupante também. Nós temos os problemas dos restaurantes e dos boxes, cujas coifas, né, e caixas de gordura não estão sendo limpas e a prefeitura, ao que consta, não está fiscalizando também. Então, pouco mudou nessa situação. Outras melhorias também foram exigidas, como acessibilidade, parte elétrica e a manutenção do teto retrátil que fica no vão central do mercado. Uma nova visita deve acontecer no início do mês de novembro. Então, o que nós acordamos aqui, nesse momento, com os órgãos da prefeitura, do bombeiro e demais entidades, é que dia 4 de novembro agora, daqui a 20 dias, nós voltaremos aqui ao mercado público. Se esses problemas, principalmente em relação à questão hidráulica, a questão dos alvarás, não tiver sido resolvida, tá? Se as obras não tiverem sido concluídas até dia 4 de novembro, nós pediremos a interdição de todo o complexo do mercado público. Então, esse é o prazo limite. Já são 2 anos que a gente está acompanhando essas obras. Algumas avançaram mais velozmente, outras nem avançaram. Então, é o momento de realmente uma solução definitiva. E a gente segue acompanhando também esse assunto. Intervalo rapidinho e na volta a gente fala sobre como essa chuva pode atrapalhar as plantações e colheitas. E ainda, como ficam as condições do tempo para o estado com o alerta da Defesa Civil. É já já. SC Acontece está de volta para falar do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022. O Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila reconhecem o talento da gestão pública municipal. Desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Pontos importantes na hora de definir uma cidade excelente. Esse é mais um pilar entre os 6 que são avaliados pelo Prêmio Band Cidades Excelentes, que compreende diversos critérios que somam na pontuação, como o PIB per capita, o salário médio da população, a renda domiciliar, a educação de jovens e adultos, segurança pública, trânsito, entre outros. O desenvolvimento socioeconômico proporciona a geração de riqueza local, uma vez que cria as condições para o desenvolvimento da iniciativa privada, atraindo mais empresas e mais empregos. Já a ordem pública garante baixas taxas de violência e de desigualdade social. Esse quadro completa o sistema harmônico de uma cidade excelente, impulsionando a capacidade de eficiência fiscal e de transparência da cidade com a aplicação dos recursos captados. Somados, esses pontos importantes fortalecem a gestão pública e interferem diretamente na vocação econômica dos municípios, que pode afetar a relevância de setores como a agropecuária ou o turismo na construção do ciclo virtuoso de desenvolvimento humano. Observe como anda a gestão do seu município. Olha, e essa chuva toda deve prejudicar a produção catarinense. Isso porque a plantação de milho será atrasada pelo mau tempo. Sobre isso, a gente vai conversar agora com um agricultor lá do oeste do estado, Thiago Kozinski. Thiago já está aqui conosco. Boa tarde. Me conta, com tanta chuva assim, está prejudicando a produção daí? Muito boa tarde a todos os telespectadores aí do estado de Santa Catarina, da Band. Pois é, infelizmente a gente está sendo atingido aqui na região oeste, meio oeste e uma parte do extremo oeste aí com uma grande quantidade de chuva aí nos últimos 2 dias. Infelizmente isso afeta de uma maneira muito grande a produção aí, principalmente se tratando do oeste, que é o grande celeiro de produção agrícola do nosso estado de Santa Catarina. Vejamos, Abelardo Luz, o município que eu resido, é a capital nacional da semente da soja. Xanxerê, 40 quilômetros daqui, é a capital estadual do milho. Ouro Verde, aqui próximo, é a capital estadual do feijão. Então veja a importância agrícola que a nossa região tem
para o estado de Santa Catarina, e agora nós fomos atingidos aí por essa grande quantidade de chuva. Isso causa um transtorno, principalmente agora para a produção de leite, porque os animais consomem o milho, a silagem, e isso para produzir, para transformar em leite. O que ocorre com isso? Com a grande quantidade de chuva, os plantios que foram feitos recentemente, as sementes não vão germinar, vão acabar apodrecendo pela grande quantidade de umidade no solo. E sem falar o atraso do plantio das lavouras que já estavam programadas para se iniciar essa semana também. Então é uma grande tristeza assim para a agricultura, o que está ocorrendo aí. E, infelizmente a gente tem entrado em contato aí com a EPAGRE, com a Defesa Civil, e nós temos previsão de chuva fortes aí até para o próximo sábado. Atualmente a nossa região aqui em média foi atingido de 200 a 250 milímetros, e agora até sábado tem a previsão de 300 a 400 milímetros, a mais ainda. É verdade, Thiago. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí a previsão do tempo, né? Com a própria Defesa Civil, com os alertas para a região. Mas com essas perdas, como é que fica a situação? Porque daí depois, quando vem esses grãos, quando tudo se normaliza, acaba subindo o preço também, porque vai ficar mais caro para vocês, né? Com certeza, aumenta o custo para o agricultor, de uma forma geral. Talvez, a gente não pode prever ainda, mas haja menos oferta de produto no mercado, o que pode acarretar também com menos produto nas prateleiras do mercado, menos oferta. A indústria pode ocorrer de aumentar os preços aí para o consumidor. Então, quando a agricultura é atingido, isso vai parar também na conta, na mesa do brasileiro que consome os produtos agrícolas aí, principalmente o leite e o milho, que ele se transforma em proteína animal aí, principalmente também em Santa Catarina, que é um dos maiores produtores de ave e de porcos aí. Verdade, Thiago. Obrigada, viu? Obrigada pelas informações, obrigada por compartilhar um pouquinho desse sofrimento de vocês aí no Oeste. A gente sabe que as chuvas ainda vão permanecer por algum tempo e justamente por isso nós vamos agora, então, ver como ficam as condições do tempo aqui no estado. E como a gente vem falando desde o início do jornal, né, a chuva não parou desde ontem. E a previsão é para que ela continue assim em todas as regiões. Com céu encoberto, pode até cair a chuva aí com menos intensidade em algumas regiões, mas não deve cessar. Isso porque tem uma frente fria que passa pelo estado. E aí com essas condições as temperaturas também não sobem muito. Deve ficar aí entre 20 e 22 graus. Mais um dia friozinho por aqui. E com tanta chuva, como a gente vem mostrando, algumas regiões estão em alerta. A Defesa Civil do estado monitora a situação. A gente dá uma olhadinha aqui nesse mapa. Olha só, gente, a gente tem então a questão do mapa que está no oeste, meio oeste, ali no vermelho. Essa média de chuva é muito grande no oeste e aí está passando aí dos 100 milímetros em algumas cidades. Por isso, essas regiões que estão em vermelho, do oeste e do meio oeste, a situação já é crítica, com muitos alagamentos e deslizamentos. Temos também a área em laranja, onde está em atenção, porque a chuva não deve parar e aí os novos problemas podem vir a surgir, porque vai acumulando muita água no solo. Já na área em amarelo, norte, vale, ali está em questão de observação, porque a chuva não é tão intensa, mas vale ficar atento também, porque essa situação, como ela vai se mantendo, né, ao longo dos dias aí até o fim de semana, pode vir a se agravar também. Para a gente entender melhor como está toda a situação e o que deve vir pela frente, a gente vai conversar então com o meteorologista da Defesa Civil, o Felipe Teodorovitz, que já está aqui com a gente para trazer detalhes sobre isso, não é mesmo? Na verdade é o Caio que está conosco. Caio, boa tarde para você. Oi, boa tarde, vai ser comigo hoje. Vamos lá, Caio, me conta, essa enxurrada toda que tá vindo, né, chuvarada mesmo, ultrapassando aí os limites, inclusive, esperados para todo o mês de outubro. Como é que a gente fica daqui para frente? É uma situação bastante preocupante mesmo, você passou bem a informação dos mapas das regiões que estamos com mais risco. Hoje a chuva vem sido intensa e persistente desde amanhã e ao longo do dia essa condição continua, principalmente nessas áreas em vermelho que você mostrou, do oeste e meio oeste. Novamente, agora no período da tarde, essa chuva pode ganhar um pouco mais de força, então aí acumulados de 50 até
pontualmente, de 100 milímetros, podem acontecer. Então, isso traz um risco bastante elevado nessas regiões que já estão com solo mais encharcado, então estão mais vulneráveis a ter alguma condição preocupante. Então, para as áreas que podem vir a alagar, a gente pede muito cuidado para as pessoas não entrar em contato com a água, cuidado nas regiões de rios e ribeirões, né, que a água pode avançar, com as crianças também que estejam na rua, e também para a questão dos deslizamentos, né, que com o solo muito encharcado, você pode ter essa condição de deslizamento. Então, para a população ficar bastante atenta a postes e árvores inclinadas, qualquer movimento de terra ou rochas que possa vir a cair, entrar em contato com a Defesa Civil, entrar em contato com os bombeiros, para que a gente fique avisado dessa situação ao longo aí do dia, né? É verdade, esse é o alerta, inclusive, que a Defesa Civil já está emitindo, né? Não caiu para todo o estado de Santa Catarina, mas a gente, até porque não é só hoje, a gente tem ainda condições de chuva aí para o resto da semana, como é que fica? É isso mesmo, ao longo da semana a gente ainda continua com tempo instável e pelo que a gente vê a longo prazo, pode demorar alguns dias, até pelo menos semana que vem, que o tempo possa vir a melhorar, mas em questão de os principais acumulados de chuva devem ocorrer hoje. Para os próximos dias ainda tem chuva. Para amanhã, uma chuva um pouco mais fraca, mas isso pode persistir ao longo do dia. Quinta e sexta-feira, a gente tem... na quinta-feira, a gente tem uma condição mais para umas pancadas, alguns temporais isolados. E na sexta-feira, uma chuva mais concentrada nas regiões litorâneas aí, da Grande Florianópolis ao litoral norte. Então, o que pode se dizer é que, para a região oeste, que foi mais afetada, ainda tem que continuar em atenção, justamente por estar mais vulnerável no momento, mas que a quantidade de chuva deve diminuir e ter até uma trégua aí entre sexta e sábado. E aí o foco nesses dias acaba sendo as regiões litorâneas, que a gente vai ter que avaliar nos próximos dias, mas ao que tudo indica, o oeste deve amenizar aí para os próximos dias, né? Só tomar cuidado com as regiões que já foram afetadas e cuidado ao longo do dia de hoje. É verdade, muito obrigada, viu, Caio? Uma boa tarde para você, até porque esse cuidado que o Caio está falando é por conta que o solo fica muito encharcado, então se não aconteceu ainda algum deslizamento, pode vir a acontecer e tudo mais. Inclusive, continuando sobre esse assunto, a Defesa Civil de Rio do Sul está monitorando a situação das chuvas na região. A previsão é que o rio Itajaiaçu, que estava com 6,32 metros às 11 da manhã, atinja os 7,5 metros. Na Bela Aliança, o seu Aloísio e os vizinhos amanheceram de olho no rio, que hoje cedo ainda não tinha chegado na parte mais baixa da Coab. De olho no rio porque tem chovido bastante e a chuva forte, né? À noite e tudo, olha. Vocês aqui estão torcendo para a água não subir? Torcendo para ela não subir, porque eu tenho minha casinha lá na esquina. Quem já viveu o drama da enchente espera que a chuva dê uma trégua. Em maio nós já passamos por isso, porque foi da noite para o dia. Quando nós levantamos, se acordamos, a água já estava batendo na porta, né, como se diz, né? Preocupado, porque o rio ele sempre sobe, de repente ele sobe, ele vai subindo aos pouquinhos. E antes dava bastante dia de chuva, e agora não, agora é 2, 3 dias e a chuva ela vem muito representativa, né? Daí a gente está bem preocupado, né? Que é complicado ter que estar saindo de casa, tá tirando as coisas, né? Daí tem que ir para abrigo. Por enquanto, segundo a Defesa Civil de Rio do Sul, nenhum morador do município precisou sair de casa e nenhum abrigo foi aberto. A orientação para quem mora nas áreas mais baixas, como aqui na Coab, é que fique atento à elevação das águas. A previsão é que o Itajaiaçu atinja os 7,5 metros. Então o rio ontem cresceu de maneira bastante abrupta, né? Nós tivemos um crescimento de aproximadamente 3 metros. Na madrugada ele deu uma estabilizada, o nível de crescimento do rio reduziu bastante a intensidade em virtude do fechamento das comportas que aconteceram no meio da tarde de ontem. Só que as águas pós-barragens elas continuam vindo para o Rio do Sul, então isso vai causando de forma natural a evolução, né, do nível do rio. Às 11 horas da manhã, o nível do rio Itajaiaçu chegou aos 6,32 metros em Rio do Sul. As barragens de Taió e Ituporanga seguem com as comportas fechadas. Nessa manhã, as comportas, o nível da barragem de Ituporanga estava em 36%, em torno de 21 metros, e a barragem de Taió em torno de 21%, em torno de 10 metros. Então elas têm bastante capacidade ainda de
de armazenamento de água, que eu acho que as barragens, por enquanto, pelas previsões futuras, não são um nível de preocupação. A nossa preocupação são as chuvas ajusantes dessas barragens, né? Então, toda chuva que acontecer abaixo da barragem são preocupantes para o município de Rio do Sul, que vão desembocar obrigatoriamente no rio Itajaí-Açu. A Defesa Civil de Rio do Sul continua monitorando as condições do clima. Um dos modelos meteorológicos aponta que a chuva prevista para esta semana aqui na região pode não ser tão intensa quanto se espera. Ontem tinha uma previsão um pouquinho pior do que a gente tem hoje. Então, amanhã nós temos uma previsão aí de tempo nublado, com chuvas localizadas. Então, vai ter um volume bem menor de chuva, talvez em Rio do Sul possa até não chover, mas na quinta e na sexta voltamos aí com a instabilidade e podemos ter um volume de chuva também importante, mas a previsão é que já deu uma melhorada nesse modelo e a gente está esperançoso, né, que o rio Itajaí realmente não chegue no seu nível de criticidade e não atinja alguém. Rápido intervalo e já voltamos com o SC Acontece para falar das compras do Dia das Crianças. Não sai daí. Estamos de volta e olha, nós vamos novamente falar com a Júlia Matos, direto de Balneário Camboriú, para vermos como é que está sendo esse encontro realizado hoje pela manhã entre o presidente Jair Bolsonaro e também os prefeitos aqui de Santa Catarina. Júlia, quais são as informações? Conta pra gente. É isso, Grazi. Durante essa manhã, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, esteve, então, com a estimativa de quase 200 prefeitos aqui de Santa Catarina. O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, também esteve por aqui. Além desses quase 200 prefeitos, também estiveram deputados eleitos do Partido Liberal e de outros partidos aliados também a Jair Bolsonaro, né? Além disso, teve vários apoiadores. A gente teve, então, Jorge Seife, senador eleito, que organizou esse evento em apoio ao presidente. O candidato também ao governo do estado, Jorginho Melo, junto com a vice Marilisa, também passaram por aqui, tiveram falas, então, em apoio ao presidente. Todos eles falando sobre essa virada de votos durante esse período antes do segundo turno. O presidente também reafirmou algumas propostas, sempre celebrando a família e a religião cristã. Agora a previsão é que ele esteja em Pelotas, no Rio Grande do Sul, também para outro evento dessa natureza. Eventos que aconteceram hoje aqui em Balneário Camboriú e vão acontecer em outros estados brasileiros em apoio a Jair Bolsonaro. A gente vai seguir acompanhando daqui, né, Grazi? Obrigada, Júlia. Todos os detalhes a Júlia traz hoje à noite para vocês no Band Cidade. E olha, Florianópolis cedia nessa semana o maior evento da área de saúde do sul do Brasil. O Encontro Catarinense de Hospitais, que reúne autoridades, gestores e profissionais de saúde no Centro-Sul. O compressor torácico faz massagem cardíaca para reanimar pacientes. A máquina de anestesia 3 em 1 monitora as funções vitais, os níveis de sedação e faz a ventilação mecânica do paciente durante a anestesia geral. As novas tecnologias são parte do que a empresa da Patrícia trouxe para a feira. E quanto mais você tem tecnologia embarcada em todos os equipamentos que você está dando assistência ao paciente, você consequentemente acaba diminuindo o tempo dele de internação. O 42º Encontro de Hospitais e 2º Congresso de Gestão em Saúde traz como um dos principais temas os desafios da gestão hospitalar no pós-pandemia. Os principais desafios nossos nesse momento são os de manter uma estrutura hospitalar funcionando com os valores dos medicamentos e dos insumos hospitalares que subiram muito na época da pandemia e não baixaram no pós-pandemia. Nós estamos vivendo hoje com o custo dos medicamentos num valor extremamente alto. O piso da enfermagem também está na pauta. A preocupação do setor é que muitos hospitais não vão ter como arcar com os custos, o que pode resultar em colapso no sistema de saúde. Os hospitais hoje não suportam sem que tenha uma condição mínima de um fundo nacional para que suporte o valor econômico que ocasionam essas despesas aos hospitais. Outro desafio enfrentado pelo setor da saúde é a falta de insumos, como o contraste utilizado em exames de radiografia e tomografias. Questões internacionais como a guerra da Ucrânia e o lockdown em Xangai, na China, têm colaborado para a escassez destes produtos no mercado. São esperadas cerca de 400 pessoas no evento, que termina nesta terça-feira no Centro-Sul, em Florianópolis.
Os profissionais do setor estão otimistas com os resultados que vão ser obtidos durante o encontro. Creio que a informação deverá ser muito útil, pois as palestras são de total interesse e a gente percebeu isso principalmente pela grande frequência que está acontecendo nesse momento. E agora, mudando de assunto, hoje pela manhã, a Polícia Federal deflagrou mais uma operação no combate à lavagem de dinheiro no estado. Os alvos estavam em Balneário Camboriú. Um casal de corretores de imóveis de Balneário Camboriú foi preso hoje pela manhã durante a Operação BC Laundry da Polícia Federal, que investiga a lavagem de dinheiro vindo do tráfico internacional de drogas. Com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, também foram cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens na casa dos 150 milhões de reais. Ao todo, são 6 mandados de busca e apreensão em imóveis localizados na região de Balneário Camboriú e 4 mandados de prisão preventiva. Uma lancha, 8 veículos de luxo, 41 caminhões, 10 imóveis localizados em São Paulo e 19 imóveis em Santa Catarina, em Balneário Camboriú e região. A operação começou a ser investigada em 2019. Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, com penas somadas que podem chegar a 18 anos de prisão. E uma outra operação da Polícia Civil de Santa Catarina prendeu 8 integrantes de uma organização criminosa na manhã desta terça-feira. Até o momento, as prisões foram realizadas em Araquari, Guaramirim, São José, Itajaí, Blumenau, São Pedro de Alcântara e Palhoça, em Santa Catarina, e também em Porto Velho, no estado de Rondônia, na região norte do Brasil. O delegado que está à frente da operação, Antônio Joca, tem mais detalhes. A Polícia Civil, por meio da DRACO-DEIC, deflagrou operação policial nessa data para o cumprimento de 22 ordens judiciais expedidas pela 2ª Vara Criminal da comarca de Araquari. O objetivo hoje era cumprir 13 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventivas expedidos pela Justiça. Nessa data foram presas até o momento 8 pessoas integrantes dessa organização criminosa, dentre as quais grandes lideranças e atuantes na rua, em prol dessa facção criminosa, nas cidades ali de Joinville, Araquari, Itajaí, Blumenau. Também está sendo cumprido um mandado de prisão na Unidade Federal de Porto Velho, em Roraima, e também na Unidade Prisional de São Pedro de Alcântara, somando aí mais 2 integrantes dessa organização criminosa, lideranças que se encontram presas dentro da cadeia, controlando aí suas atividades criminosas em rua. E olha, na região central de Florianópolis, hoje um carro invadiu um prédio. O motorista disse para a Guarda Municipal da capital que estacionou o carro e depois foi avisado que o carro desceu a rua desgovernado e bateu num muro de vidro. O local onde o acidente aconteceu é bastante movimentado, mas tudo aconteceu em um horário em que não passava ninguém e, por sorte, não houve feridos. E hoje é o último dia para comprar os presentes do Dia das Crianças. Hoje pela manhã a chuva atrapalhou um pouco os planos dos papais, mas não impediu quem foi comprar. Um levantamento realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, a CDL, aponta que neste ano os pais estão mais otimistas e vão às compras. A expectativa é de que o aumento de 4% nas vendas em relação ao ano passado. Segundo os dados, os presentes mais procurados serão roupas, com 29%, seguidos de calçados, com 26%. A pesquisa indica que o ticket médio será de R$ 150, ou seja, os papais estão querendo gastar mais neste ano, afinal de contas, o Dia das Crianças merece, As crianças também gostam de receber presente, e quem não gosta, não é mesmo? Amanhã, então, Dia das Crianças, hoje à tarde ainda dá tempo de ir para a rua, lá para o comércio, para garantir o seu presentinho. Olha só, a gente vai encerrar, então, o nosso SC Acontece hoje com imagens da chuva. E a esperança é de que amenize, então, que não seja tão severa como tem sido nesses últimos dias em todo o estado. A gente traz as reportagens para vocês no portal da tvbv.com.br. A gente tem também lá mais informações. Acesse tvbv.com.br. Até amanhã!